Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Dica do Instrutor. Eu sou Rodrigo Peniani e hoje a gente vai falar sobre o adiantamento das férias, beleza? É logo depois da vinheta. É isso aí, pessoal. Então hoje a gente vai dar sequência aqui no assunto férias, né? No vídeo anterior nós vimos lá o QGEM, né? O programa que gera o contingente de férias. E se você ainda não viu ou não assistiu esse vídeo, vou deixar o card para você aqui, para você clicar e assistir esse vídeo de como gerar o direito de férias para o seu funcionário, beleza? E hoje então a gente vai falar sobre o adiantamento das férias, que é o cálculo das férias do funcionário. Beleza? Então o que a gente já tem que pensar sobre esse processo, né? Dois pontos principais. Primeiro, eu preciso ter o lançamento da ausência de férias para esse funcionário e para isso ele precisa ter o direito de férias gerado. Nós vamos ver como checar e como verificar isso daí, como fazer este lançamento de ausência, e nós temos o programa de cálculo, tá? Então a gente também vai ter então uma transação, um programa que vai calcular esse adiantamento de férias, beleza? Vamos lá então já para o nosso sistema para ver como isso tudo vai funcionar. Primeira coisa, a gente vai olhar aqui, ó, se o meu funcionário, na verdade, tem contingente de ausência, tem direito de férias gerado. E aí, como a gente já sabe, nós vamos lá no Infotipo 2006 desse funcionário verificar se ele tem esses dias de férias, se tem direito de férias a serem gozados. Então nós vamos pegar aqui o nosso funcionário lá, final 116, que já é o funcionário que a gente estava utilizando no outro vídeo, né, lá para gerar o contingente. Vamos aqui ao Infotipo 2006 e vamos verificar se ele tem direito de férias gerado. Olha só, para o período aquisitivo de 3/1 de 2022 a 2/1 de 2023, ele tem aqui 30 dias de férias, 30 dias de direito de férias, né? Olha só, o subtipo 01 aqui é o direito de férias, sem nenhuma dedução, ou seja, ele não tem nem a ausência de férias lançada e nem o abono de férias lançado. A ausência de férias a gente lança no Infotipo 2001 e o abono de férias, quando necessário, a gente lança no Infotipo 0416. Neste caso aqui, ele tem 0 dias de dedução, ou seja, ele não tem nenhuma dedução, nenhuma ausência lançada para ele. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos lançar lá no Infotipo 2001 a ausência de férias para esse funcionário. Então, a gente vem aqui, ó, Infotipo 2001, vou selecionar aqui qual é a minha ausência. Minha ausência é a 0100 férias e eu tenho que colocar uma data de início e uma data fim para essa ausência. Então, eu vou colocar aqui, ó, de 10/1 de 2023 até 8/2 de 2023. Já vai, neste período aqui, já estou contemplando os 30 dias de férias. Se esse funcionário tivesse a opção de vender os 10 dias, tivesse a opção do abono, eu teria que lançar 20 dias de ausência aqui no Infotipo 2001 e os 10 dias de ausência de abono lá no Infotipo 416. Hoje nós vamos só 30 dias de férias aqui para esse funcionário. Vou clicar no botão criar e eu vou gerar aqui a ausência de férias. Olha lá, de 10/1 de 2023 a 8/2 de 2023, a ausência 0100 férias, 30 dias de calendário. É isso aqui que nós estamos lançando. Reparem aqui neste quadrante aqui, ó, neste bloco de informações abaixo aqui da minha ausência, eu tenho o motivo do off-site, a data do pagamento, o identificador da folha e a categoria de pagamento. Nós vamos ver como isso vai ser preenchido após a execução do cálculo, beleza? Então aqui eu vou salvar essa informação. Então o meu funcionário ele já tem aqui agora a ausência de férias lançada, certo? Então a primeira parte, né, do nosso cálculo está feito, que é o quê? A ausência de férias estar cadastrado. Então nós cadastramos já aqui as férias para esse funcionário. Agora a gente vai lá para transação de cálculo, né? Então, da mesma forma que a gente tem lá uma transação para o cálculo da folha, eu tenho aqui uma transação para o cálculo das férias. Então, a transação aqui é a transação PC 00 underline M37 underline Peri. PC 00 underline M37 underline
fere. Essa é a nossa transação aqui para o cálculo das férias, beleza? Enter aqui, ele vai acessar lá para mim o programa que vai calcular as minhas férias. E aí eu já começo aqui, ó, tendo uma visão do que eu preciso cadastrar, o que eu preciso preencher aqui na tela de seleção do programa para eu ter um cálculo das folhas do adiantamento das férias, né? Então vamos lá. Começando aqui, ó, o período. Eu vou colocar aqui o período que eu quero que o programa faça a seleção de ausências cadastradas lá no Infotip 2001. Então nós lançamos lá com data do dia 10 de janeiro até 8 de fevereiro. Eu vou colocar aqui, ó, de 1/1 de 2023 até 28/2 de 2023. Então é o período que ele vai fazer a seleção das pessoas. Isso, ele funcionaria e traria para mim a relação de todas as pessoas com dados, né, com ausências lançadas nesse período. Só que aqui a gente já sabe qual é o nosso funcionário. Eu já vou preencher aqui bonitinho a matrícula do nosso funcionário. Então, independente de eu preencher o período aqui ou não, ele funcionaria, certo? Aí eu tenho aqui embaixo férias ainda não pagas, férias pagas, mas com os mesmos parâmetros ou ambas, né? O que significa isso daqui? As férias ainda não pagas é as férias que ainda não foram calculadas e não foram efetivadas. As férias que já foram pagas, mas tem o mesmo parâmetro, ou seja, para que serve isso daqui? Ah, eu quero recalcular as férias que eu lancei, porque deu um probleminha lá, faltava uma informação, o funcionário teve um aumento de salário e eu já tinha calculado as férias, alguma coisa do tipo, ela ainda não estava paga, mas já estava calculada. Então eu tenho aqui como recalcular essas férias. Ou ambas, ele vai buscar qualquer uma das situações, tá? Nós vamos deixar aqui férias ainda não pagas, porque nós não temos nenhum cálculo para o nosso funcionário, beleza? A razão do pagamento especial é fere, beleza? O que é esse razão pagamento especial? É o nosso off-cycle, tá? O nosso off-cycle lá fere dentro aqui do programa de cálculo da folha de pagamento, porque apesar da gente ter uma transação diferente, também é o programa de cálculo da folha que vai fazer esse cálculo. Ele vai utilizar lá as mesmas bases, os mesmos esquemas de folha para fazer esse cálculo, beleza? Então a gente vai colocar aqui então razão fere, o identificador vai ser F, certo? Que F de férias, e aí a gente vem aqui, qual é que é o meu esquema? Nós vamos usar aqui o nosso ZR00, porque é o esquema que já está customizado com algumas alterações que eu efetuei nele aqui dentro deste ambiente. A variante para o recibo de pagamento. Então eu vou pegar aqui a mesma variante lá que a gente usa de folha mensal lá na parte de folha de pagamento. Vou deixar aqui o log por erro, vou deixar o display e aí eu vou colocar aqui, ó, número de dias para o pagamento. A gente pode ter duas opções aqui de pagamento das férias. Eu posso determinar uma quantidade de dias anteriores à saída de férias. Então, por exemplo, eu coloquei aqui que esse funcionário sai de férias no dia 10 de janeiro. Se eu colocar aqui, ó, antecipar 2 dias antes das férias, eu tenho que pagar esse funcionário no dia 8. E se o dia 8 cai num final de semana ou feriado, ele antecipa para o dia útil anterior a esses 2 dias. Ou então, eu posso ter uma data de pagamento fixa. Quando eu utilizo isso aqui, quando, por exemplo, uma empresa, ela tem um calendário de pagamento de férias. Então, por exemplo, todo mundo que vai sair de férias em fevereiro, eu pago no dia 10 de janeiro, por exemplo. Aí você vem aqui e fixa a data de pagamento. Você pode fazer isso, entendeu? Ou você pode deixar aqui, ó, 2 dias antes para o sistema calcular qual é a data de pagamento melhor aqui para ele. Beleza? Bom, vamos lá então. Preenchi aqui, vou executar o meu programa. Quando eu executo o programa aqui pela primeira vez, o que ele traz para mim aqui? Nesta área, ele traz a relação de todos os funcionários que têm férias entre aquele período que eu coloquei lá, certo? Mas como aqui, que no caso lá de 1/1 de 2023 a 28/2 de 2023. Como nós colocamos a matrícula, ele só trouxe a minha matrícula aqui. Então, olha só, ó,
data de início das férias 10/1 de 2023 e data de pagamento, olha só, ele já antecipou por dia 6. Ah, mas o professor, você não colocou 2 dias antes? Ele faz aquilo que eu comentei. Como dia 10, dia 8 deve cair aí num final de semana, ele antecipou para sexta-feira, certo? Então é isso que o programa faz, isso que o sistema faz já automaticamente para a gente. Então, agora, o que eu tenho aqui? O que eu tenho que fazer aqui para ver o valor, para ter o cálculo efetuado? Eu marco a linha e eu posso vir aqui, ó, teste, visualizar log ou executar o processo. Quando eu faço o teste, eu estou rodando o cálculo, estou executando o programa em teste. E aí vocês vão perceber aqui que a gente tem exatamente o log da folha. Aquele log lá que a gente já está acostumado da folha de pagamento, é o log que sai aqui, olha só. E é o cálculo. E aí eu já tenho aqui o meu formulário lá, ó. Eu já tenho aqui, neste caso, neste ambiente, ele está configurado para ter o adiantamento da primeira parcela do 13º automaticamente. Então eu já tenho aqui, ó. Tenho aqui as férias, tenho um terço de férias e a provisão do INSS de férias. Então já tem o cálculo aqui, tudo bonitinho, certo? Então essa é a primeira opção. Ou eu posso vir aqui e executar efetivamente o processo. Quando eu efetivo esse processo efetivamente, ele já vai gerar o cluster do funcionário com esse resultado e vai marcar aqueles campinhos, aquelas informações lá no Infotipo 2001 dentro da minha ausência com as informações do pagamento, certo? Então a gente vai aqui agora executar o processo. Executamos aqui o processo, já está lá, ele veio com as mesmas informações de quando nós fizemos em teste, certo? E se eu voltar aqui agora, então ele já tá aqui com pago, ó. Olha só, lembra que dessas 3 opções, ó. Férias, se eu rodar aqui agora, ó, férias não pagas, ele não tem nada, ó. Não existem férias com essas características. Se eu executar aqui agora com férias pagas, com os mesmos parâmetros, ele vai trazer aquela informação já com o flagzinho que está pago. Ou se eu deixar aqui também no ambas, neste caso, ele vai trazer férias que ainda não estão pagas e férias que já estão pagas, tá? É para isso que serve ali aqueles flagzinhos, beleza? Bom, e agora, então o que a gente vai ver aqui, né? Nós já vimos aqui como é que funciona esse cálculo de férias, como é que eu preencho a tela de seleção aqui para esse programa. A gente vai lá na transação PA20 e nós vamos verificar aqui lá no Infotipo 2001 como ficou a ausência de férias desse funcionário. Então, olha só aqui embaixo, ó. Eu já tenho aqui, ó, o motivo do off-cycle, que é férias, a data do pagamento, 6/1 de 2023, a identificação da férias lá, que é um F, lembra que nós colocamos lá na tela de seleção do programa, e a categoria de folha de pagamento, A, que é uma folha de pagamento bônus, né? É um pagamento, não é uma correção, certo? Então, está... esse aqui aqui finaliza, né, esse processo de cálculo das férias. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter acompanhado aqui. Muito obrigado por ter se interessado aqui nesse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as informações, beleza? Compartilhe, curta esse vídeo aqui que vai ajudar bastante o canal, beleza? Espero que você tenha gostado e ó, vem crescer e se capacitar com a gente. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.